Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe. Complicou pro Imortal, hein? Essa é a grande verdade, hein? Faltando 3 rodadas, 4 pontos de desvantagem para Bahia e Juventude. Acho que o Bahia tem jogo a menos, então pode ser 5 pontos de desvantagem, porque caso o Bahia vença ou empate ali, vai abrir uma vantagem ainda maior. Tem times ainda com 41, mas o fato é que se vai para 5 pontos ainda fica pior, porque o Grêmio é obrigado a ganhar 2 jogos se quiser escapar aí da zona de abaixamento, e os oponentes pela frente são Corinthians, São Paulo e Atlético, né? Você pode ter a sorte de pegar um Atlético já campeão, já de ressaca de título. Por exemplo, o Santos pegou o Flamengo do Jorge Jesus na última rodada e meteu 4-0. Isso pode acontecer, o time está de ressaca, mas não dá para garantir isso, né? Você pode pegar um São Paulo que está jogando bem mal, não é pouco mal, mas é aquela questão, né? O Bahia também estava jogando muito mal. 3-1. A questão é que hoje o Grêmio foi mal escalado pelo Mancini, colocou 3 volantes e tinha que ser agressivo, cara. Nessa situação que o Grêmio tá, é aquele negócio, né? Se você for muito conservador, empate não resolve tua vida. Você tem que ganhar e tem que partir para cima. E aí que é o grande problema. O Mancini é um cara que se sente confortável, às vezes esperando mais o adversário, fazendo um pouco mais de análise de adversário, explorando fragilidades, propor jogo. Nunca foi o grande força quase que eu falo Roberto Mancini, né, que é o técnico da Itália, né, do Wagner Mancini, né, isso nunca foi a grande força dele. E talvez seja um dos motivos porque o trabalho dele está abaixo assim do que ele fez no América Mineiro, porque no América ele estava mais confortável para fazer um jogo mais reativo, um jogo que explorava as fragilidades do adversário. No Grêmio ele está fora da zona de conforto, ele tem que propor, ele tem que dar as cartas com o jogador que ele tem, até pela situação. E a questão é, ele coloca o time com 3 volantes, o time não fica equilibrado, os volantes são meias mais defensivos do que ofensivos, e na necessidade de fazer um gol, né, você tem meias que normalmente servem mais para recompor do que para ajudar a criar para os seus atacantes. Não funciona, né? Ele deixou o Campaz no banco, deixou o Douglas Costa no banco, Rafinha no banco, assim, foi uma postura extremamente conservadora e o Bahia puniu, né? O Guto Ferreira, ele é um técnico que também tem um estilo parecido com o do Mancini, de explorar erros, mas ele é um cara que entende também como agredir, e a questão é, como o Grêmio tem a necessidade de atacar mais, o Guto consegue explorar melhor os contra-ataques, e foi assim que o Bahia matou essa partida, né? E muitos erros do Grêmio, né? Porque o Grêmio tem muitos problemas essa temporada. Um deles, assim, mentalmente, esse time tá muito quebrado e não é de hoje, né? Desde a 10ª rodada, assim, quando o time tava lá para as últimas posições, né? Penúltimo ou último. A última Chapecoense foi quase o campeonato inteiro, mas o fato é que o Grêmio, ele estava muito quebrado mentalmente e nunca conseguiu se recompor. E esse fato de você não estar bem mentalmente gerou outro problema. O time é muito indisciplinado, toma muito cartão bobo, com isso tem muito desfalque por 3 amarelos, por expulsão. Rafinha teve briga com Gandula, assim, uma coisa muito desnecessária que não muda a tua vida. Assim, não vai mudar o jogo você brigar com Gandula, né? Foi expulso de uma maneira ridícula várias vezes, né? Sempre foi um cara que teve seus problemas assim em questões de nervos, né? E o fato é que isso atrapalhou muito e eu acho que a escolha de técnicos... O Thiago Nunes até passa paninho porque eu acho que ele era assim, uma escolha interessante, um cara mais agressivo, mas não deu certo. E eles tentaram trazer um técnico paizão, que é o caso do Filipão, que taticamente o Filipão nunca foi nenhum gênio. Isso nunca foi, desde sempre. O Filipão já foi um técnico competente taticamente antes, mas pouco se modernizou, pouco se adaptou, e como melhor mérito é um cara que estabilizava a casa. Por isso que o Grêmio chegou até o momento, assim, cometer menos erros, mas taticamente ele sempre foi muito vazio, né? E assim, o Filipão era um cara incompleto para a situação do Grêmio. Não bastava apenas um cara que melhorasse o ambiente, tinha que ser um cara que taticamente conseguisse extrair mais do elenco. E depois trazem o Mancini, que é um cara que foi bem no América, mas as circunstâncias eram diferentes, como eu expliquei. Não é o mesmo tipo de trabalho, ele não podia repetir o que ele estava fazendo na América, porque são times e características diferentes, isso é muito dos motivos que isso não dá certo. Isso também mostra que o Mancini não é nenhum super técnico. Eu imaginei que ele ia fazer mais, mas mostra aí que ele tem que estar no contexto certo para render um bom trabalho. Ele pode ser melhor que alguns aqui no Brasil, mas também não é um cara de primeira prateleira. E acontece isso que acontece com o Grêmio. O time está na zona de rebaixamento, não consegue ter uma boa sequência, ganha do Bragantino, né, faz uma grande atuação, pega contra o Flamengo lá, perde de 2-0, não aproveita as chances, aí perde assim, busca um empate depois com a menos, mostrou resiliência. É um time que foi resiliente hoje, mas não adiantou nada, né? E no final das contas tem problemas também com seus atacantes. O Diego Souza não foi titular hoje, entrou no segundo tempo, criou uma chance clara pro Borja no último lance do jogo, e o Borja, aquele negócio, né? O Grêmio trouxe ele com empréstimo achando que ele ia resolver os problemas de centroavante do time, né?
Tem horas que joga bem, mas quando joga mal é para fazer o torcedor passar raiva. Porque aquele gol que ele perde cara a cara ali, cabeceando muito para fora, né? Nem no gol cabeceou. É o tipo de lance que faz o torcedor ficar com raiva. É uma amostra porque o Grêmio tá tão mal também, né? O time não aproveita as chances que cria e é muito frágil defensivamente. Nos contra-ataques sempre com buracos, né? O recuo do Jeromel, cara, ali pro goleiro, é o lance de time que vai cair, né? Porque parece que as coisas não foram feitas para dar certo. Mais que o elenco do Grêmio, que ano passado, finalista da Copa do Brasil, que ficou entre os 8 primeiros do Brasileirão, é a base daquele elenco, mais reforços, né? Era de se imaginar que o Grêmio ia fazer mais, né? Muita gente cogitava com o Thiago Nunes um Grêmio lutando pelo título esse ano. Estavam chegando a falar isso, que trouxeram um técnico diferente do Renato, ia fazer algo mais sério nos pontos corridos, mas é as coisas que o esporte nos traz. Isso não é a exclusividade só do futebol. Não é só no futebol que elencos badalados, elencos que se reforçam, acabam desempenhando pior e viram grandes decepções. Isso acontece em todo lugar. NBA, NFL, Fórmula 1 também. Equipes que foram muito badaladas e foram mal, entende? Isso acontece, isso é do esporte. E é o Grêmio sendo muita personificação disso no futebol brasileiro esse ano. Pra mim, cara, roubar pontos do São Paulo, até acredito. Do Corinthians, se o jogo for na Arena Grêmio, eu acredito que o Corinthians fora de casa é uma nulidade inacreditável. Mas assim, não dá pra confiar no Grêmio? Não dá, entende? Essa é a questão. Então você vai ter que fazer as partidas da vida e a gente não sabe se 45 pontos garante o Grêmio na Série A. Essa também é outra questão a ser comentado. 45 pontos garante o Grêmio na Série A, porque esse é o teto de produção do Grêmio nesse Brasileirão. Se ele ganha os últimos 3 jogos, ele vai a 45. Eu acredito que dá. Mas assim, nessa situação não dá para duvidar de mais nada, até porque é um Brasileirão que os times estão lutando contra o rebaixamento estão em mais alto nível, né? Porque já com 40 pontos, acho que ano passado isso salvava você. Esse ano não, acho que 41, né? Acho que o Vasco e o Fortaleza terminaram 41. Mas de qualquer maneira, esse é meu vídeo sobre essa partida. Parabéns ao Bahia também. Guto Ferreira mostrando uma capacidade assim, de recuperação durante partidas complicadas, né? Não viu uma boa sequência. E agora o Bahia conseguiu uma boa atuação, foi muito bem no jogo de hoje. E o Bahia, no momento, consegue uma vitória para dar um ânimo para o resto do campeonato. Não está garantido ainda na Série A, mas é um baita passo para tentar se manter na primeira divisão. Gente, para esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.